o seguinte, eu acho que muita gente vai se identificar também, então isso que eu acho mais legal de tudo. É a seguinte, é, pessoas que reconhecem que o maior problema delas é o doce. Porque a gente vê isso com muita, principalmente entre as mulheres. Elas falam, eu consigo conduzir minha alimentação, mas o meu problema é a tentação do doce. O que a nutrição comportamental pode acrescentar na experiência dessas pessoas que têm realmente o doce como um grande vilão, vamos dizer assim? Um vilão. Então vamos lá, né? Então, para as pessoas canetinha na mão aqui já. Que dizem que o problema é o doce, em primeiro lugar, o problema não é o doce, tá? O problema pode estar na quantidade, na frequência com que você está comendo esse doce, na motivação que você está tendo para comer aquele doce, né? Então, assim, o ideal é você equilibrar a quantidade que você come, né? Então, assim, você pode fracionar ao longo da semana ou fazer uma programação mensal. E tem uma coisa muito importante. Assim, você vê um doce, aí você fala, eu vou abrir aquele docinho. Mas reflita um pouquinho sobre essa questão, né? Eu vou abrir esse doce porque eu estou com vontade de comê-lo? Ou porque eu estou querendo compensar alguma emoção, algum sentimento, como tristeza, como estresse, como fadiga, como tédio, né? Às vezes a gente come porque a gente está entediado, só para passar o tempo. Aí eu vou ali na cozinha dar uma beliscada em alguma coisa. Não é assim? É o famoso, abre aspas, eu mereço. Isso. Eu tô triste hoje, eu tive um dia estressante. Tô vendo um docinho ali, vou abrir, né? Então, assim, ó, a primeira dica da nutrição comportamental para essas pessoas que têm um desejo maior pelo doce, né? A primeira dica é: deixe o docinho longe do seu alcance de visão. Afasta o docinho. O ideal é não ter em casa. É para você ter o trabalho de sair para comprar, entendeu? E quem sabe, nesse trajeto, você desistir. Mas também, se você morar numa casa e tiver uma árvore assim no quintal, você pendura o doce lá no alto da árvore. Boa! E joga a escada do outro lado do muro, porque você vai ter que pensar em pegar a escada assim. Boa! Boa noite, Julie. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ingrid. Pessoal, convida aí, ó. Clica aqui no aviãozinho, chama a gente pra gente bater um papo e dar risada juntos aqui. Pessoas que não nos conhecem têm a chance de conhecer as nossas lives através dos aviãozinhos que vocês mandam. Então, mande para quem vocês acham que pode se beneficiar. Continua. Então, vamos lá. Então, a primeira dica é manter o docinho longe do campo de visão. É a primeira estratégia, tá? A segunda estratégia é o seguinte, é você se autoconhecer. A gente falou sobre isso na live anterior. Quem não assistiu, tá lá na página de Dr. Ronald, se quiser assistir, tá? É você ter o autoconhecimento e você entender, eu realmente estou desejando esse doce? Vale a pena eu comer esse doce? Eu vou dar um exemplo, né? Um doce que eu gosto, eu falei isso com um paciente ontem no atendimento online, porque ele me relatou essa queixa. O problema dele é o doce. Eu não sei se ele vai estar aqui online hoje. Se ele tiver e quiser falar aí, é legal. Tá? Ele falou que o problema dele era o doce, que ele já passou por várias tentativas e não consegue se desfazer do doce. Aí eu falei, olha, quer comer o doce? Coma aquele doce que você realmente gosta, não coma por comer, né? Eu vou comer qualquer doce, mas o pensamento tá naquele específico que você gosta, né? Então, por exemplo, nós nutricionistas costumamos dar algumas estratégias para os pacientes que gostam de doce. Por exemplo, trocar por uma fruta seca, que tem um saborzinho doce também. Só que assim, se a necessidade do doce não é emocional, é algo real, que você realmente está desejando um doce, é melhor você comer o doce que você tanto está desejando, do que você ficar tapeando, comendo, por exemplo, pasta de amendoim, que é uma moda agora. Tá com vontade de comer doce, come pasta de amendoim. Aí eu vou dar um exemplo. Sabia dessa, né? As pastas, de um modo geral, as pastas doces de frutas secas, né? De frutas secas de oleaginosas, castanhas, enfim. Isso. Aí, assim, 30 gramas de uma pasta de amendoim tem em torno de 170 calorias, em média. 30 gramas de brigadeiro tem em torno de 107, 110 calorias.
Então aí você come 30 gramas da pasta de amendoim, mas a cabeça tá no brigadeiro. Talvez fosse melhor você ter comido seu brigadeiro. Você tá entendendo? Então, se você, quando se autoconhece... Muita gente, às vezes, pensa nessa substituição. Eu já ouvi muita gente comentar que substitui por uma pasta de oleaginosa pela questão de que ela compara a questão da glicemia. Do pico de glicemia com um vai ser diferente do outro. Então, talvez a caloria é maior, mas ele entra no sangue de uma forma mais lenta. E isso teria algum benefício. Mas se você avaliar caloria... A gente vai falar disso aí, que é de uma das perguntas que foi o da caixinha. Mas assim, ó, às vezes não é nutrição, composição nutricional. É as emoções, as sensações que você tem diante do doce. Quando a gente fala da nutrição comportamental, a gente está falando de respeitar isso, né? Então, se você tem um desejo do brigadeiro, não é que você não precisa, não pode, não deve comer o brigadeiro, mas ter ocasiões para comê-lo, né? Por exemplo, eu vou falar como nutri, tá? Eu amo. O doce que eu gosto de chocolate é brigadeiro. Não é uma barrinha de chocolate, não é um mousse de chocolate, não é brigadeiro. Então, assim, não é... Entrou uma pessoa aqui, ó, que não gosta de doce, viu? A dona Yara Santana. Ela não gosta de doce, viu? Não gosta de brigadeiro, não gosta de leite, né? Né, Yara? Minha mãe é uma formiga, Carol. É mesmo? Pois é. Formiga. Ela precisa identificar. Ela tá dizendo porque ela sabe que ela precisa ouvir. Continua. Ela precisa identificar os motivadores dela. Lembra que a gente falou que tem motivadores que são de família, tem motivadores que são gatilhos, né, do dia a dia. Então tem que identificar. E de fato, se não é um desejo apenas emocional, é realmente uma necessidade, é uma coisa que você está desejando, anseiando, mate sua vontade. Porque se você ficar tapeando a sua vontade, aquilo não vai sair da sua cabeça. Aí você tapia hoje e amanhã você corre por doce que você queria. Ó, Carol, nossos pacientes estão dando dicas valiosas aqui, ó. Julival é um querido, um paciente nosso que mora no coração. Ele está dizendo, quando der vontade de doce, chupe uma laranja ou coma uma banana da prata. Substitui o doce. Pois é. Agora, vamos fazer aqui um parêntese, que esse comentário do Julival é sensacional e ajuda muito para lembrar o seguinte, muita gente coloca a fruta como opção, e óbvio que é válido, mas a quantidade também é importante. Diz muito. Ela tem açúcar, né? Isso, porque você sentar à noite diante de um cacho de banana e trocar um brigadeirozinho por um cacho de banana também. Um cacho de banana também, né? Eu tô exagerando assim, vale para uva. Não, eu gosto de dar como exemplo, sabe o que, Ronald? A melancia, né? Pois é. Aí então, mas só tem água. Como assim? Comer só 150 gramas, uma fatia é pouco. Aí come metade de uma melancia. Aí acha que não, tá tudo de boa, tá tranquilo. É açúcar na veia. Tem um monte de gente querida entrando aqui. Tem ex-aluno meu, Vini. Seja bem-vindo. Ah, que legal. Ó, minha mãe disse que ela não gosta de doce só se for pouco. O único doce que ela não gosta é o pouco. Quando for pouco, ela não gosta. Pois é, então assim, na verdade é essa questão, né? Conheça a sua vontade, seus desejos. E se for de fato um desejo, não for um fator emocional que está motivando o desejo pelo doce, realize a sua vontade, satisfaça a sua vontade, né? Tenha consciência da quantidade que você está comendo e a frequência e se resolva com doce. Não precisa criar disso um obstáculo, achar que isso é um vilão. Né? A nutrição comportamental é uma nutrição empática. A gente tem que se autoconhecer para a gente conseguir, né, se equilibrar, conseguir equilibrar a nossa alimentação. E não apenas ficar pensando, ai meu Deus, será que isso aumenta o índice glicêmico? Ai meu Deus, qual é a resposta que isso vai dar? Calma, gente, nem tudo precisa ser assim. Às vezes tem outras coisas que são mais importantes para você conseguir controlar uma compulsão alimentar, por exemplo.